Olá, estamos aqui com o mais novo podcast Dando Voz a Elas, com um tema pra lá de especial, maternidade real. Hoje temos uma convidada muito especial, Mônica Fernandes. Lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Conta pra nós um pouquinho sobre você. Então, tantas coisas, né? Até chegar aqui sempre é um caminho grande. Eu sou empoderadora de mulheres, psicanalista, minha primeira formação professora de teatro, então a partir daí que eu comecei a entrar, né, nessa coisa de gestão de pessoas, né? Tenho gestão de pessoas há muitos anos também, palestrante profissional, e eu enveredei nesse caminho de sempre estar com gente, né? E a partir daí eu fui me interessando muito no contato feminino, né, nas dores e alegrias, né, da mulher. E fiz disso minha vida, as minhas dores enquanto mulher, mãe, né, vamos falar disso hoje, me fizeram querer fazer disso uma missão, né? Ser ajudada como eu tanto precisei, e hoje ajudo mulheres, ou tento pelo menos ajudar, para que elas sigam bem na plenitude da vida delas, né, da nossa raça. Mônica, eu já te acompanho há algum tempo, né? Esse convite não é por acaso, é justamente pela tua história, pela forma com que você se relaciona com as situações, pela forma com que você estimula mulheres a crescer. E eu gostaria de saber o que não contam sobre a maternidade real. São muitas despedidas, né? Não existe tutorial nem manual da mãe. Então, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Aquela coisa, eu já amo meu filho totalmente. A gente, quando olha para ele, aquele bebezinho precisando de você, fala, nossa, dá até um medo, né? Da responsabilidade. E se perde essa mãe, né? Esse luto dessa mãe, dessa mulher que ela foi, porque a partir dali ela é a mãe de alguém. E a sociedade cultua muito isso, né? Que ela seja mãe, que ela não durma. Tudo é muito lindo, né? Romântico, e é muito duro, é árduo, né? Então, aquela famosa depressão pós-parto advém muito dessa despedida, né? Puxa, eu não vou ser mais nada daquilo que eu fui até hoje. Então, e isso não é tratado, e isso precisa ser, inclusive, ser levado junto, né? A mulher experimentando essa nova profissão eterna, né? E ao mesmo tempo entendendo que ela não precisa deixar de ser quem ela é, muito pelo contrário, ela vai precisar das habilidades da mulher que ela é, de como ela chegou até ali para educar esse filho com os valores que ela acredita, enfim, né? Dentro do contexto de vida dela. Então eu acho que hoje, principalmente, a mulher sendo exigida tantos papéis, né? Nós temos tantas funções a cumprir, no meio de tudo fica esse assunto importantíssimo que é a maternidade, e às vezes a gente tem que esquecer de outros setores para ser mãe. E com o tempo a gente vai vendo que pode ser tudo, né? Nós somos muitas mulheres numa só, e é assim que tem que ser. E então eu acho que lá no meio a gente começa a fazer as pazes com essa mulher que você precisou deixar de existir um pouquinho, e você faz as pazes com ela e até, incrivelmente, se torna a melhor mãe. A gente fala muito sobre a maternidade, aquele desejo que muitas mulheres, algumas não têm, mas muitas mulheres têm o desejo de ser mãe. E parece que isso é muito romantizado na sociedade. Então, a mãe tem que dar conta de tudo, a mãe tem que dar conta da casa, a mãe tem que dar conta dos filhos. E às vezes a gente sabe que dá vontade de chorar escondida, às vezes a gente sabe... No banho, né? Chorar no banho. E a gente não sabe o que fazer, parece que nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Sim. Isso não é muito falado, a gente romantiza muito a questão da maternidade. O que você enxerga isso? Então, o ideal é que a gente tenha uma grande rede de apoio, né? E hoje eu acho que as meninas estão muito atentas a isso, que só querem ser mãe nessa condição, tendo um grande parceiro de vida, né? Uma madrinha, uma avó que colabore, porque realmente é muito difícil. E as mulheres não querem, hoje em dia, largar mão dos seus estudos, do seu trabalho, quer dizer... para ir tudo meio junto, né? A profissão. Então nós precisamos realmente que o nosso marido, o nosso companheiro, seja esse cara bacana que também divida igualmente as tarefas. Porque antes o cara ficava, né? Aquela coisa tradicional, antiga, no sofá, o provedor, e a mãe com todo o trabalho de casa e ainda cuidando dos filhos, e ele ainda falava, você nem trabalha, né? Então hoje a mulher quer essa cooperação, essa rede de apoio para justamente deixar esse romantismo, porque todo mundo já sabe que isso é mentira. É duríssimo, você vai ficar um ano sem dormir, né? Eu até brincava quando eu era mãe, você quer um carro ou 24 horas de sono? Eu 24 horas de sono,
porque é duríssimo, né? Você realmente aquela coisa do amamentar que é tão importante, que é tão vital. E se você não tiver um apoio, você fica pela metade, você fica realmente querendo voltar e não dá mais, né? Não dá para voltar atrás, ninguém, não existe ex-mãe. E como a mulher não abandona a família, o homem vai embora, a mulher não vai, né? Então uma missão, um sacerdócio, vamos dizer assim, eterno, que dá muito prazer, que nos melhora muito. Eu, sinceramente, eu acho que é a maior aventura da vida de uma mulher. Eu aconselho as mulheres a serem mãe, né? Mas realmente você precisa de uma estrutura até para ser uma boa mãe. E aí a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa, inclusive, de outras mães, né? Conversar com pessoas, o seu círculo de amigos, para realmente você levar esses primeiros anos, que são muito duros, de uma maneira mais positiva. Mas vamos pensar, você falou que a gente precisa de uma rede de apoio. Eu acho essencial também que a gente tenha essa rede de apoio. Mas às vezes a mulher se programa, ela acha que ela está num relacionamento estável, ela quis ter aquele bebê e quando ela tem a criança, parece que tudo muda. Não é nada daquilo que foi programado. Então, às vezes, ela não vai poder contar com aquela rede de apoio, não vai poder contar com um companheiro, com uma companheira que ela acreditou que poderia contar. E aí? E aí ela vira mãe, né? Que a mãe que é pai, enfim, e as duras penas e com toda a garra, a gente vê aí pessoas, inclusive em formaturas, né, de uma maneira extremamente emotiva, agradecendo essa mãe que se sacrificou, porque a mulher é muito visceral, a mulher é muito emocional, então ela compra essa briga assim, né? Ela vira uma leoa e trabalha, eu vejo mães aí com 2 empregos, aquela loucura, para poder suprir essa falta, né? Que como a gente estava falando, tem homens que vão embora, a mãe nunca abandona a família, né? Muito difícil. Então, se virar em 3 é dificílimo, mas as mulheres dão conta, sim. E inclusive, eu vejo muitas mulheres que voltam a estudar para terem melhores chances no mercado de trabalho, quer dizer, elas modificam a vida para entrar nesse jogo, né, capitalista e tal, para poder dar o melhor pro filho, tira dela para dar pro filho. Quantas vezes a mulher vai com um menininho comprar um sapato, no meio do caminho o menininho quer o brinquedo, ela dá o brinquedo. A mulher é muito emocional e é lindo ser assim, né? Embora nos sacrifique muito. Então, quando a gente não tem essa rede de apoio, a gente tem que se virar nos 30, e as mulheres têm mostrado que mesmo com muito sofrimento, que não é bonito, né? Mas elas dão conta do recado. Se precisar, a gente vai sem apoio mesmo, né? Mônica, você é psicanalista, a gente sabe da tua história, te acompanha também nas redes sociais. Você acha que toda mãe, ela nasce, porque nasce a criança, nasce a mãe também, né? Uhum. Toda mãe nasce com essa aptidão para ser mãe? Porque às vezes a gente romantiza muito, achando que eu vou ter meu filho e eu vou amar muito, mas tem momentos que a gente se questiona, será que eu fiz a escolha certa? Tá difícil. Como você mesma falou, né? A questão da sociedade. Antigamente a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, o provedor saía para trabalhar, sustentava a casa. Hoje em dia não é mais assim. As mães precisam trabalhar, precisam sustentar seus filhos, muitas vezes sozinhas, e isso gera um cansaço. Nossa, árduo, né? Eu diria até um esgotamento mental e físico. Mas eu acho que hoje em dia as mulheres, eu tenho visto muitas jovens, muitas nem querem mais esse papel, e acho corajoso, acho extremamente honesto, né? Porque é realmente uma empreitada. E antes a sociedade estimulava, era quase que uma obrigação ser mãe, né? Você casava, primeiro para casar. Quando você vai casar, vai ficar para titia. Depois casava, quando você vai ter filho. É sempre uma cobrança, né? E hoje muitas mulheres não querem ser mãe, até porque não tem esse parceiro. Hoje é a tal da solitude, né? Mulheres que estão abrindo mão até de casamentos, né? Nós estamos com novos formatos, né? De sistema de vida. E elas têm essa coragem de falar, olha, não quero ser mãe. Porque realmente é difícil, é um sacerdócio. É você estar comprometida há pelo menos 20 anos com esse projeto, né? Porque mais ou menos por aí os filhos vão voar, se forem bem criados, lógico. A gente vê gente de 40 ainda morando com a mãe. E psicanaliticamente falando, essa mulher também, ela vai voltar muito para a infância dela, em contato com esse bebê.
E aí a criança que ela foi vai vir à tona. Então, se a mulher, né, tem traumas infantis, viveu num mundo e numa família disfuncional, isso tudo vai vir à tona. Então, a gente vê um conflito. É mexer com grandes feridas, né? Mas que, se a pessoa encarar numa boa, isso vai ser benéfico para ela depois, né? Porque a gente precisa, inclusive, encarar nossos monstros, né? Mas eu acho que realmente hoje em dia tá mais leve. Você não quer ser mãe, tudo bem. Você não quer casar, tudo bem. Para que você seja a pessoa que você quer ser. Né? Quem disse que precisa ter um filho? O mundo já tem 8 bilhões de pessoas. A história do crescei-vos e multiplicai-vos, já fizemos isso muito bem, né? Então eu acho que hoje em dia é uma questão, né, nesse novo formato, nas novas famílias, pessoas querendo inclusive adotar crianças, né? Novos experimentos no sentido do comportamento humano. A maternidade, pelo menos na minha opinião, é algo encantador. Nos ensina muito. É muito bom. Para quem quer. Sim. Porque eu não posso também obrigar uma pessoa que não tem esse desejo para cumprir aquele papel social que foi estipulado tempos atrás. Mas aí, pensando um pouquinho sobre isso também, como fica a mulher depois da maternidade? Muitas mulheres se deixam de lado, não conseguem administrar o tempo, não conseguem fazer o seu papel de mulher também, né? E se cuidar, olhar para si. O que você pode me falar sobre isso? E sobre isso, Suzana, está acontecendo uma coisa muito nova no mundo, o divórcio grisalho, né? Que é a ponta desse problema que começa lá atrás, né? Quando um casal casa, eles não têm a ideia de que eles vão ficar 20 anos muito ocupados, né? Nessa coisa de cuidar de filhos, nessa coisa do pagar boleto e levar para a escola, como isso toma a vida de um casal que acaba não cuidando dessa outra parte. E aí, quando os filhos vão embora, encaminhados, você olha para o seu marido e fala, e agora? É tal da síndrome lá do ninho vazio, né? Quem eu sou? Perdeu a identidade. Então, por isso que hoje você vê a mulher, ela faz questão de continuar ativa, sendo a mulher que ela é, mesmo na maternidade, para que não aconteça o que tem acontecido com esses frutos anteriores que a gente tem visto, né? Esses modelos anteriores. Quem sou eu sem meus filhos? E eu tenho que ter uma vida paralela, inclusive para mostrar para os filhos como é bom ser casado, como é bom ser mãe. Eu vejo muita gente não querendo ser mãe por medo. Porque ouve tanto a mãe falar que é horrível, como não querer trabalhar tanto, nem quero a promoção, porque, nossa, minha mãe reclama tanto. Então a gente precisa também, sendo mãe, o que você está passando para o seu filho, notícias desse planeta? Né? Ele tem que saber a realidade, mas ele tem que saber que é muito bom, sim, que tem coisas lindas no mundo, né? Eu passo para os meus filhos que é uma delícia ser pai e mãe, que é uma delícia ter um alguém, né? Então, como você mostra isso? No dia a dia, tendo um horário com seu marido também, agora mamãe e papai vai no cinema, porque eles vão se curtir, né? Dançando, num quintal, junto com as crianças, olha como é bom amar. Eu acho que a gente tem que passar essas coisas do que a gente acredita para o filho. Senão fica aquela coisa crua da vida como ela é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar quem a gente é. Eu estou nesse ofício, eu estou mãe, né? Embora nós vamos ser mãe até morrer, mas quem é você além disso? Você já viveu 20 anos, 30 anos sem ser mãe. E você era uma pessoa e tinha vida, e às vezes quando a gente é mãe, a gente nem lembra como era a minha vida mesmo, né? E é importante lembrar, porque preenche demais a vida de uma pessoa, mas não é o único caminho e nem é prudente, né, que seja a única condição sua. Você é muito mais que isso. Você, antes de ser mãe, você é uma pessoa, você é uma mulher, né, você tem seus gostos, você tem seus planos, inclusive seus projetos, e você vai estar ensinando muito mais da vida para um filho seu se você for uma pessoa inteira. Que eu sempre falo, né, mulher inteira na minha idade, minha página, né? Que é isso, caminhar na vida de uma maneira bacana e ensinando para o seu filho nas entrelinhas. É lindo viver, é duro, é desafiador, mas é lindo, né? Eu acho que nas entrelinhas que você ensina realmente essa matéria que não dão no colégio, que é viver, né? Mônica, eu vejo que você é uma mulher ativa, uma mulher empoderada, que sai, que se cuida. Em algum momento da tua vida, você acha que você perdeu isso?
Então, eu sempre fui muito interessada em mim, né? Então, mesmo quando eu fui mãe, e lógico, isso me modificou muito, foi a primeira vez que eu tive alguém que não era a pessoa mais importante da minha vida, que era eu, né? E eu acho até, eu falando esses dias para minha terapeuta, como me preencheu esse período, né? Da amamentação. É um momento que você fica muito com você, com quem você como você valoriza seus pais, aquela coisa, né? A sua infância volta, e é bom que volta, que até você faz uns resgates de muitas coisas que aconteceram, né? Compreende muitas coisas. Exatamente. Também. Mas eu achei importante, até pela mulher que eu quero que minha filha seja, e pelo homem que gostaria que meu filho fosse, né? Porque a gente queria uma coisa, se eles são é outra. Eu acho que eu precisava continuar no meu caminho para mostrar para eles as coisas que eu acredito. Então, se uma criança vê pais trabalhando, conseguindo coisas, conquistando, quer dizer, filho não vai por palavra, ele vai por exemplo, né? Com toda certeza. Então você tem que continuar no jogo para mostrar, inclusive, que vale a pena jogar, que você é um bom jogador. Você ensina 1000 coisas, né? 1000 camadas de outros ensinos muito poderosos para um filho quando você está inteiro na vida. Então eu acho que eu sempre tive uma vida paralela. Meus filhos chegaram em casa, nunca dormiram na minha cama, a menos quando o pai viaja, aquela noite do pijama, aquelas farras que a gente faz, mas eu sempre entendi que ele era pro mundo, né? E ele ficava lá, ele tem seu quarto aqui, ele tem seu quarto, eu tenho aqui. Eu vejo como psicanalista papéis errados, filhos sendo maridos, né? Mães que moram sozinhas e dormem com o filho. É péssimo pro filho, é péssimo para ela. Pegar o lugar desse pai, nessa lacuna desse pai simbólico, enfim, é muito perigoso. Então, cada um no seu papel. Filho é filho, pai é pai. Inclusive, o filho tem que entender que uma hora, essa hora é da mãe e do pai. Porque tem pais que, por causa desse amor que toma conta, como você falou, que a gente fica totalmente, né, envolvido, a gente deixa as crianças invadirem uma parte que não pode, que depois você vai precisar muito lá na frente, quando eles vão embora, quem fica? Aí eu olho pra você, quem é você? Né? Então, o casal tem que ter vida própria, tem que ter programas, tem que sair uma vez por semana, pelo menos, e não falar nem filho, nem conta, pra voltar a ter aquela coisa do amor, e nem trabalho. Lembra como você namorava, né? Como que era? Porque senão vira irmãos, primos, ou né, uma dupla de sucesso, colegas, parceiros. Né? Exatamente. Até para você também passar essa lição, ó, o amor vale a pena. Então eu viajo com meu marido, a gente dá umas esticadinhas de 3 dias no final de semana e as crianças ficam em casa, né? A gente sai uma vez por semana para dançar ou para ir no cinema. Então eu acho que de alguma maneira eu estou mostrando para eles que dá para ter uma vida tudo junto e misturado, e como é bom ter setores separados, né? Você pode chegar até aqui, daqui para cá é minha vida com o seu marido, a sua vida conjugal, né? Tem que ser sagrada, tem que ser um outro capítulo. É uma separação dos filhos e dos pais, né? Exatamente. Do papel de cada um. Mas além disso, Mônica, para uma mulher que se deixou um pouquinho de lado, que às vezes não tem tempo para arrumar um cabelo, para fazer uma unha, para olhar para si mesma, que recado você poderia deixar para essa mulher? Por onde ela começa? Por onde ela resgata a autoestima? Por onde ela começa a cuidar dela mesma? Primeiro, ela comece a ter pessoas, né, que pensem como ela gostaria de pensar, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Se ela está num momento muito mãe, ela está andando com gente assim. Então é legal outras amizades, ouvir coisas, né? A internet é tão rica nesse assunto. Ouvir mulheres que venceram essa etapa, ou que de alguma maneira ensinem você gostar da sua vida, de viver do que você acha bom, né? E beber de outros ensinamentos para você começar a relembrar quem você é. E aos poucos, né, ir se cuidando sim, procurar uma ajuda psicológica, né, psicanalítica, se você puder e tiver a seu alcance. Que hoje não é mais luxo. Que hoje não é mais luxo, é necessário. E para você se encontrar, as pessoas têm que se encontrar. Eu nunca serei uma boa mãe se eu não tiver bem resolvida comigo, nunca serei uma boa profissional. Então, essa pessoa que se deixou levar, ainda há tempo, você tem a vida inteira. Aquela frase que hoje em dia está muito em voga, eu acho linda. Não interessa o que você fez da sua vida, salve o resto dela. Então, você tem aí 20, 30, 40 anos para viver. Hoje em dia, cada vez mais estão planejando aí a gente viver 200 anos. Olha que coisa linda. Se a gente estiver bonitinha, vale, né, Su?
Se cuidando. Se cuidando, né? Então, você tem muito tempo de vida ainda pela frente para poder viver. Tem tantas coisas para a gente se apaixonar. Eu sou uma apaixonada pela vida. Eu acho que a juventude que eu mantenho é dessa alegria de viver, que eu nunca, por mais dores que eu tive, eu sempre achei que amanhã vai ser melhor e tudo vale para a gente ficar mais forte. E isso nos mantém, né? Porque, puxa vida, você no meio do caminho já achar a vida um porre sem graça, e aí? Como fica difícil, né? Você tem que tudo ser um prazer, se divertir, achar graça, ver beleza que existe em tudo, né? E sempre, eu acho assim, que às vezes a pessoa tá aqui olhando para lá. Tempo pleno em cada coisa. Agora é meu horário, mãe, eu vou ficar com meu filho, eu vou sentar no chão, olho no olho, brincar, tomar sorvete. É meu momento esposa, eu vou ficar com meu marido e tal. Ai, no trabalho, eu vou lá, vou falar na reunião, vou me preparar. Você realmente viver atenção plena em cada momento. Às vezes a gente está aqui pensando lá, a gente está muito assim ultimamente, né? E eu acho que você tem que se concentrar. E principalmente olhar, parar um pouquinho, e até para um gramado, né, para um parque, para um pouco, respira, põe o pé no chão. O que a vida está me pedindo? Normalmente, o setor que está com problema é o convite para onde você tem que dar maior atenção naquele momento. Eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Então, é uma maneira de você entender esse tutorial. E não esquecer também de um tempinho para você mesma. O tempo todo. Fazer uma unha, gosta, claro. Uma academia. Inclusive aqui tem, né? Curso de manicure, às vezes tem manicures aí, precisa de modelos, quer dizer, tem tanta coisa hoje em dia que a gente pode aproveitar nos bairros, a própria prefeitura tem aqueles momentos lá de ação social, né, nos finais de semana. Procure, vá fazer uma escova, nosso humor muda, né? Sim. A mulher é da beleza, vai fazer uma unha. Bonita. Se amar. Se você começar a se amar, tudo na sua volta vai mudar e as pessoas, inclusive, vão começar a olhar melhor para você. E é isso, o amor cura, sempre, né? Eu vejo todo dia isso no consultório. Mônica, eu quero te agradecer pela participação, esse tema é incrível, é muito importante, porque a gente vê muito nas redes sociais que a maternidade é linda, é maravilhosa, mas ninguém fala desse outro lado, e quanto a mulher às vezes se deixa de lado, do quanto a mulher tem dificuldade às vezes para cumprir todas essas tarefas e obrigações. Por mais maravilhoso que seja, tem dias que é difícil. Claro, a gente sente só, né? Sem dúvida. Então eu quero te agradecer por essa participação. Eu que agradeço. Espero que você volte em breve para contribuir mais com a gente, com os seus ensinamentos, com a sua prática. E aguardamos vocês no nosso podcast.